Então, pessoal, agora dando continuação à nossa aula do conteúdo de legislação de trânsito, né? Legislação de trânsito, ele é um conteúdo assim que tem vários temas dentro dele. Eles são todos muito importantes porque eles preparam para que a gente vá sempre adentrando, se aprofundando mais em novos conhecimentos, cada vez mais. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só um pouquinho, para a gente ir junto na apostila, tá? Peraí. Opa, volte aqui. Tá. Então, hoje, né, vamos estar trabalhando aqui, ó, como vocês estão vendo escrito aqui, legislação de trânsito. E dentro desse primeiro conteúdo, vamos falar ainda sobre normas gerais de circulação e conduta, que diz assim para nós, né, que é de grande importância que o condutor conheça e pratique as leis de trânsito e as regras de circulação e conduta para dirigir corretamente de acordo com o que determina a legislação. Mas antes de colocar o nosso veículo em movimento, precisamos verificar as condições de funcionamento dos veículos de uso obrigatório, como, por exemplo, equipamentos de uso obrigatório, como esses aqui, por exemplo, cinto de segurança, limpador de para-brisa, sistema de iluminação e de buzina. Lembrando que existe bastante, uma lista aqui no final da apostila de itens considerados equipamentos de uso obrigatório. Tá? Uns têm mais assim, destaque, mais necessidade de realmente fazer-se cobrança de ser colocado em prática. Outros dá para ir lidando de uma forma mais sutil, porque ele não tem tanta utilidade para o momento. Como, por exemplo, o uso de extintor, né? O uso de extintor para categoria B não é obrigatório. Então, se é para colocar no nosso veículo, muito bom, mas tem que ser observado, então, a data de vencimento deste extintor de incêndio, tá? Vamos trabalhar melhor sobre esse assunto de equipamentos obrigatórios mais para frente, lá em mecânica básica, tá? Então, agora que você já sabe de itens como, por exemplo, cinto de segurança, limpador de para-brisa, sistema de iluminação e de buzina, sabendo que essa parte que tem que estar funcionando 100%, e que agora, já conversamos um pouco antes, né, que é de responsabilidade do proprietário do veículo, que esses equipamentos aqui estejam funcionando. É responsabilidade do proprietário a manutenção do veículo, tá? Então, além no caso de observar também, né, se o combustível é suficiente para chegar ao seu destino. Vamos separar as coisas aqui. Essa parte do combustível já cai sobre a responsabilidade do condutor, porque ele que está assumindo o ato de dirigir. Então, nesse momento, ele tem que saber se o tanto de combustível que ele tem armazenado no combustível, lá no tanque combustível é o suficiente para ele fazer a viagem que é de ser necessária. Lembrando que viagem é ir daqui até na padaria, até no mercado ou até onde você queira ir por de fato. Você tem que saber o quanto de combustível que você tenha para que não fique na rodovia, na via, imobilizado, parado por falta de combustível, tá, gente? Também assim como de responsabilidade agora, ainda, falando do condutor, que ele tem que utilizar-se de calçados que se firmem aos pés, porque a hora que ele mais precisar, esse calçado pode sair do pé. Esse tipo de calçado que nós estamos conversando é um chinelo de dedo, chinelinha havaiana, é uma rasteirinha, é aquele chinelo de couro bonito, que os meninos às vezes gostam de usar, né? Então, não, nada disso é para acontecer no ato de dirigir. Digamos assim, eu tô aqui na minha casa, de repente eu preciso de rapidez ali no mercado, né? E eu tô de chinelinho, certo? Tudo bem à vontade na minha casa. Eu vou pegar esse chinelo, eu vou até o meu carro,
Vou sentar lá e eu vou pegar o meu chinelo e vou colocar no banco do passageiro, do lado do banco do passageiro, e vou deixar lá. Eu vou dirigir descalço. Dirigir descalço é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá? Aí eu vou chegar no meu destino, que é o mercado, vou estacionar o meu veículo lá, e aí eu vou descer para eu chegar até o mercado. Então eu vou pegar esse chinelo que está do lado do passageiro, vou colocar no meu pé e vou descer do carro. Ok, perfeito. Tá tudo bem. O que eu não posso fazer é tirar o chinelo do meu pé e deixar do lado do motorista, do condutor. Por quê? A hora que o guarda chegar, uma blitz, no caso assim, né? A gente vai dizer assim pra mim, dirigindo de chinelinho, né? Eu falo assim, não senhor, eu já tirei antes. Como assim? Ele vai ter certeza? Não tem prova. Eu não tenho prova. Porque eu posso ter tirado meu chinelo agora do pé. Ele não, nessa situação, esse chinelinho, estando do lado do motorista, do condutor que sou eu não tenho álibi. Porque o chinelo já está ali do meu lado. Não está no meu pé, mas está ali. Isso é uma situação. E a outra situação é que ele pode até verificar que o chinelo não estava no meu pé. Depois a cabeça ali viu que eu estava descalço quando ele chegou. Só que esse chinelinho, ele vai ficar, é um objeto, né? Ele vai ficar dançando, indo e vindo dentro daquele espaço do chão, do assoalho do motorista. E isso é perigoso, porque ele pode ir lá debaixo dos pedais, que seria a embreagem, o pedal do freio e o pedal do acelerador, e ficar preso lá. E como é que eu vou tirar esse objeto estranho que se chama chinelo? Né? Chinelo, rasteirinha. Então, dirigir de chinelinho e rasteirinha é proibido. O que é permitido, então? Que precisa usar calçado fechado. Um tênis, uma sandália, tudo que tiver aqui, um acessório que se prenda no calcanhar, tá valendo. Pode ser salto alto. O Código de Trânsito não diz que não pode. Se você quiser dirigir de salto alto, tudo bem. Porque ele é um sapato que é fechado atrás. Não traz o tanto de segurança necessário? Não traz mesmo. Mas é aceitável que você dirija de salto alto. E andar de moto, a mesma coisa. O que serve para veículo vai servir para moto. De chinelo, rasteirinha, não pode andar de moto. Nem você, nem o teu passageiro, né? Que tá na garupa da sua moto também não pode. Mas, tênis, sandália, salto alto, tudo bem. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, você pode. Tá? Inclusive, tem pergunta de prova perguntando sobre o salto alto. Se você disser que não pode, você vai errar a pergunta. Ainda que você, tendo consciência, porque vocês serão motoristas de direção defensiva, você vai saber que não é seguro você dirigir de salto alto. Porque o salto, ele impede de você tomar uma posição certa lá nos pedais, no ato de dirigir. Dirigir não é só ficar mexendo no volante, nem ficar se trocando marcha. E os pezinhos lá embaixo, como é que fica? É um conjunto, é uma harmonia, né? É uma harmonia que você tem que ter no ato de dirigir. E desse jeito, então, né? O calçado se firme aos pés é muito importante para que não comprometa a utilização dos pedais. Os condutores, eles não poderão dirigir. Não poderão dirigir com o braço do lado de fora. É multa média. Não poderão dirigir transportando pessoas, transportando animais ou volumes à sua esquerda ou entre os braços, entre as pernas. Vamos falar aqui nessa condição, transportando pessoas, né? Animais ou volume à sua esquerda. A esquerda ela tem que estar sempre livre, porque aqui no caso do trânsito brasileiro, né? O motorista ele sempre vai funcionar pelo lado da esquerda. Sempre da esquerda. A direita vai ficar sempre para o passageiro. Então, quando eu digo assim que o passageiro, eu estou transitando com o meu carro, logo vocês observem que, olha, aqui dá para ver melhor. Ó. O condutor ele vai ficar sempre aqui, ó, do lado da esquerda, e o outro que está vindo também fica do lado da esquerda. Dessa forma, eu não posso colocar nenhum objeto, uma escada. Se eu estou de moto,
aquele passageiro que está atrás de mim cheio de sacola do lado da esquerda e da direita também, uma mochilona nas costas. Tudo isso aqui é obstáculos, condições adversas de trânsito. Você pode proporcionar acidentes. E agora falando de animais, né? Entre os braços e as pernas. Gente, o animalzinho tem que ficar preso. Existe acessórios, equipamentos, hoje em dia, que prende o teu pet, né? Como se ele fosse realmente um ocupante do veículo. Ele tem que ficar paradinho, preso, para que, em caso de uma colisão, ele não venha a ser lançado para fora do carro. Porque o objetivo do cinto de segurança é esse: impedir que os corpos sejam lançados para fora do veículo, em caso de colisão. E o seu veículo, ele já tem lá 5 passageiros, tá? Então, um cinto para cada um. Já foi planejado para isso. Quanto ao pet, você pega o seu pet, coloca certinho na coleirinha, tal, que prende no corpinho dele, e prende no cinto, lá no local próprio, de retenção. E assim, dessa forma, ele não vai ficar circulando livremente dentro do carro. Se ele quiser ficar olhando para a janela do banco de trás, é uma possibilidade, se ele for um cachorrinho grande, né? É uma possibilidade ainda, mas ele vai estar preso nesse acessório. Também não pode dirigir com apenas uma das mãos, tem que ser as 2 mãos na posição 9 e 15, assim que o Código de Trânsito diz. E também não é para utilizar-se de fones nos ouvidos ou manuseando telefone celular. Fones nos ouvidos é uma multa média. E agora, manusear utilizando, está dirigindo e você está mandando uma mensagem, está escutando um áudio, está manuseando o celular, é uma multa, e você não pode, é proibido fazer esse tipo de, digamos, infração, de desobediência. Se eu estou falando para vocês que não pode, está escrito no Código de Trânsito dizendo que não pode. No momento que nós formos flagrados fazendo uma dessas situações, desses atos aqui, nós estamos desobedecendo e logo teremos que ser punidos. Desobedecer o Código de Trânsito brasileiro é pedir para ser punido. Além essas informações que estão aqui, né, na nossa apostila, vou trazer algumas informações a mais para ter uma interpretação melhor do que seriam as normas gerais de circulação e conduta. Só um momentinho que eu vou conversar mais com vocês sobre este assunto. Falando em normas de circulação e conduta, as informações que eu vou trazer para vocês aqui é de uma forma mais completa. Que eu quero que vocês realmente tenham consciência das coisas, sabe, gente? Só um pouquinho que eu tô pegando um material aqui de apoio para eu conversar melhor com vocês. O Código de Trânsito, as normas de circulação e conduta, elas têm como objetivo a nos ensinar como nos comportar. Vamos falar da via, né? Da via. De como que vamos utilizar esta via. De como que vai ser o trânsito na via. Para os fins desta via. Para que as pessoas aprendam a usar esta via. Para que esses veículos, eles consigam ter um melhor desenvolvimento, desempenho, explorando melhor esta via, no sentido de circulação, de parada e também de estacionamento. E como que nós temos que cuidar dos nossos animais dentro do veículo, no caso, e também a forma como que nós vamos lidar com animais que aparecem como forma de obstáculos, né? Como condições adversas na via. Animais que eles podem tanto aparecer um animal sozinho, que é isolado, ou em grupos. Esses animais geralmente assim pertencem a alguém. A um fazendeiro, a um sitiante, né? Uma pessoa, ele é proprietário de alguém. E esses animais, eles são irracionais, eles fogem, eles arrebentam cerca. Então, nós temos que saber como que também vamos nos portar diante disso.
E não vamos pensar só em animais de porte grande, vamos pensar no cachorro também, que vira e mexe, tem cachorrinho na rua. O cachorro vai lá, atrapalha o trânsito, né? Derruba um ciclista, um motociclista, né? Um motoqueiro, morde um pedestre. Temos que saber lidar com essas situações, até porque nós estamos falando de trânsito. Trânsito é tudo que ocorre para fora do meu portão. Na hora que eu ponho meu pezinho para fora do portão, que eu começo a utilizar a calçada, então eu já estou no trânsito, né? E então, desse jeito, vamos conversar aqui sobre o que seria esse Código de Trânsito Brasileiro. Vamos aprofundar melhor, só um pouquinho. Das normas gerais de circulação e conduta, né? Lá no código, no artigo 26, diz assim, né? Que os usuários das vias terrestres, eles devem, né? Eles devem o quê? Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. E também ele vai falar para nós ainda que o que seria abster-se? Abster-se é deixar de fazer, não fazer. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, por exemplo, atirando, depositando ou até abandonando nas vias objetos ou substâncias ou nela, né, criando outro obstáculo. Tem pessoas que quando vai viajar, por exemplo, joga latinha de cerveja na via, né, sacolinha de lixo, de salgadinhos. Isso é muito feio de fazer. O artigo, né, no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, vai falar assim para nós. O artigo 253 vai dizer assim, que bloquear a via com o nosso veículo é uma infração gravíssima. E no artigo 172, do capítulo 3, vai falar assim, que atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração média. Vocês vejam que desobedeceu tem consequência. Já no artigo 239, né? Vai falar assim, que dirigir o seu carro sem que os equipamentos obrigatórios, ou que eles estando até estão ali funcionando, mas não de forma como deveria, né? Estando esses ineficiente ou inoperante, é uma infração grave. Vamos falar das luzes, né? Vamos falar das luzes. É um caso muito sério você andar com a luz do veículo, com as lâmpadas queimadas, a seta que não funciona. Não pode acontecer essas coisas. Então, pessoal, a norma, né, geral de circulação e de conduta é um conteúdo, como eu tinha falado para vocês, que ele é muito importante. E não é para ser pensado apenas na prova, porque a prova daqui uns dias vocês já vão fazer e vão passar e pronto. Mas tem que pensar que essas informações que vocês estão adquirindo aqui no curso teórico, elas têm que fazer parte do dia a dia da vida de vocês, como, no caso, usuários da via e também como condutores, né? Na hora de colocar o seu veículo para circular no trânsito. Então, pensando assim, né, antes de entrarmos nesse conteúdo, por fato, normas gerais de circulação e conduta, nós vamos precisar estar sempre observando a lei, a legislação. Essa aqui tem que estar em vigor. Tem que estar sempre havendo mudanças. Lembra que conversamos bastante sobre lá, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito? E vocês viram que existe 9 cargos, 9 pessoas especialistas que compõem o CONTRAN? Pois é. Essas pessoas, o objetivo, o trabalho delas é fazer com que esse trânsito seja seguro e atual. Não adianta ficar colocando assim
deixando de colocar coisas novas no trânsito, mantendo como ele estava, se não está mais trazendo o resultado, o esperado, que seria um trânsito seguro, né? E também, assim, de confiança. Você tem que saber que você está bem. Você está sozinho, não. E os demais que estão contigo. Tanto os passageiros, tem que saber que a via está bem cuidada, a sinalização está sempre atualizada. Então, desse jeito, nós precisamos observar que essa legislação e a lei trânsito atual, que se encontra em vigor neste tempo, neste momento. Lá no início das nossas aulas, nós conversamos sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Mas o tema, esse que será, né, o tema que normas e circulação, agora ele vai nos aproximar mais e vai trazer esse Código de Trânsito Brasileiro para a minha realidade, para a sua realidade. Pensou em pegar o teu veículo, você já vai ter que ter tudo isso posto na sua cabeça e simplesmente ir agindo, pondo em prática a lei, as normas, as regras, né? Porque o trânsito, ele é regido por essas normas gerais de conduta e de circulação e tem de entender que será fundamental para a nossa compreensão, porque fazendo assim, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, sendo posto em prática através das normas gerais de circulação e conduta, logo nós obedecendo não seremos punidos. Punidos como infrações, como multas e ainda medidas administrativas. Este assunto será, acho que, do próximo que falaremos, tá? Infrações, medidas administrativas, crime de trânsito e depois nós vamos falar sobre sinalização. Então, o objetivo desse curso teórico e também o curso prático será de preparar, né, vocês em condutor de direção defensiva, fazendo com que vocês tenham consciência, gente. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é representado, né, pela sigla CTB. E esse código e essa lei, ele foi instituído, né, o Código de Trânsito Brasileiro foi instituído pela Lei 9.503 do dia 23 de setembro de 1997. E ele já vem lá no primeiro artigo do Código, né, dizendo para nós, no parágrafo primeiro, que vai estar escrito assim, que para nós, que o trânsito venha a ser a utilização das vias por veículos, por pessoas, por animais isolados ou em grupos, para fins de circulação, de parada e também de estacionamento, e ainda operação de carga e descarga de mercadoria. Então, vocês vejam que no código, lá da lei 9.503, no parágrafo número 1, já vem dizendo para nós que o trânsito vem a ser a utilização das vias por veículos, por pessoas, por animais isolados ou em grupos, para fins de circulação, de parada, estacionamento e operação de cargas e descarga de mercadorias. Então, está escrito como que seria o trânsito. E também, né, essas normas de circulação e conduta, elas têm como objetivo de nos dizer a maneira com que os veículos que são conduzidos sejam de forma animal, por exemplo, animal, no caso, conduzidos por um animal, seria a charrete, que a charrete. Já como propulsão humana, eu trago como exemplo a bicicleta. O carrinho de mão, se você não empurrar, ele não se move, porque ele não tem uma outra força que o movimenta. Daí teremos também veículos movidos a parte elétrica, né, elétrico mesmo. Teremos movido ao motor, teremos ainda reboque e o semi-reboque. O Código de Trânsito Brasileiro, né, através das normas de circulação e conduta, ele vai nos indicar como que deverá ser essa circulação. Então, por isso, é que nós precisamos observar como que as coisas acontecem na nossa realidade. Além de ser questão de prova teórica, né, lá do Detran, esse assunto que nós estamos conversando aqui, temos que, no momento em que
nós entendemos sobre o assunto, vai ficar muito mais fácil o entendimento para pôr em prática também. E ter mais chance de acerto na prova. Porque o objetivo aqui não é só compreender e ser um bom condutor, mas de passar na prova, porque senão vai ficar com frustração no objetivo. Lembrando então que agora no caso vocês que já estariam, né? Vamos pensar assim, se já fizeram a prova lá no Detran, passaram, a prova teórica passou na prova prática também. Então agora que vocês já vão estar com a PPD de vocês podem usar o trânsito para circular com seus veículos de forma tranquila, sossegada. Vocês já estão habilitados, autorizados a utilizar esse espaço que se chama trânsito para realizar os seus objetivos de viagem, no caso, né? De condução. Então, o trânsito para conduzir seus veículos respeitando a categoria que você, condutor, agora adquiriu, seja A ou seja B, ou seja A e B, e tem que estar dirigindo conforme o veículo, conforme a categoria que você tem. Lá no artigo 3 do Código de Trânsito Brasileiro vai falar para nós assim que o fundamento desse artigo ele está pautado, né, nas normas de circulação e conduta. No primeiro artigo ele vai nos falar, então ainda, só relembrando, né, sobre as normas de circulação e conduta de como que será o nosso comportamento como usuário das vias e também como que nós devemos conduzir os nossos veículos, tá, pessoal? Circular nessas vias, na via de trânsito, no caso. Lembrando que nós temos a via do pedestre, que se chama calçada, e também a faixa de pedestre. Lembrando que nós temos a ciclovia e a ciclofaixa para o ciclista. Lembrando ainda que temos a ciclovia do veículo, né? Que uns chamam de faixa, outros chamam de rodovia, e outros já chamam de via mesmo, tá? Lembrando ainda que tem lugares tipo São Paulo que tem a via própria para o motociclista, uma faixa especial para o motociclista, coisa que não acontece na nossa cidade ainda. Mas que o ciclista com a sua moto tem todo o direito de trafegar com a sua moto, circular com ela dentro da faixa, né, do meio do centro da faixa, mas para a direita. E ele precisa sempre usar a faixa da direita. O artigo 26, ele então vem nos lembrar de como que nós, usuários, a maneira de como nós devemos nos comportar. Porque nós temos os deveres e também temos lá os nossos direitos. Precisamos de gentileza no trânsito, respeitando esses limites de direito e de deveres, direitos e de deveres, tá? Nas vias terrestres, nós temos que ter cuidado, temos que ter responsabilidade de todo ato que possa constituir perigo no ato de conduzir veículos, para nós não sermos obstáculos e também perigo para o trânsito de veículos, de pessoas e animais. Obedecer e entender e pôr em prática as normas de conhecimento e circulação geral de trânsito. E a mesma coisa que obedecer às leis e às normas de trânsito. Lembrando que eu, condutor, não posso jamais me pôr como obstáculo para causar problema, acidentes no trânsito. Mais para frente estudaremos uma situação assim que diz que, falando de acidente, né, nós, pessoas, ficamos com 90% de responsabilidade numa pesquisa sobre acidentes. 6% vai ficar de responsabilidade das vias, obstáculos de vias, né? Condições diversas das vias. E só 4% que fica sob a responsabilidade da parte mecânica dos veículos.
Então veja que como que eu, ser humano, posso trazer um monte de problema pro trânsito. Problemas tais como: eu estou nervosa, irritada, saio para dirigir, não presto atenção nas coisas direito, né? Briguei, fui dispensado do meu trabalho, ou eu pedi minhas contas no momento de nervosismo e tal, ou eu tomei uma decisão muito drástica. Eu não posso dirigir neste momento porque eu estou fora do meu ato de responsabilidade de assumir esse compromisso para com os demais usuários da via. Se eu estou tomando medicamento, seja, vamos supor, tem medicamentos que trazem alterações, né, psicológicas, tem contraindicação. Vamos falar de antialérgicos, remédios para emagrecer, para dormir. Vamos falar de droga, vamos falar de álcool. Se eu sei que eu estou em fase de tratamento, o medicamento é novo, não sei como que é de ser, as reações que eu vou apresentar, então eu não tenho que dirigir. Eu vou fazer o quê? Eu vou de Uber, de táxi, eu vou de carona de ônibus, eu vou de qualquer outro, ou vou a pé, ou eu não vou. Porque a gente não tem o direito de pôr perigo para o outro. Se eu não durmo direito à noite, e eu levanto irritada, cansada, eu já saio da minha casa numa situação em que eu não deveria estar assumindo o ato de dirigir, pessoal. Então, desse jeito, nós não podemos desobedecer as normas de conduta, né, de circulação de trânsito, tendo comportamentos adequados, né, como eu já falei para vocês, e também ter comportamentos feios, como jogar coisas para fora da janela, o braço para fora, falar no celular, andar comendo com uma mão enquanto você dirige, tá? Fumando também não pode, a mãozinha em cima lá do câmbio não pode. Tudo isso já foi pensado através de pesquisas. Através de pesquisa chegou à conclusão de que você tem que estar numa posição de cuidado, sempre de prevenção de acidentes. Eu sei que é bastante coisa, sabe? Mas é necessário. É necessário que a gente já vá se comportando. Feche os olhos e se imagine como um condutor. Você não é mais passageiro agora. Agora você já é um condutor, você já tem a sua PPD, permissão para dirigir. Você já assumiu o ato de dirigir. Você é responsável por você, pela sua vida, né? Pelos seus passageiros e por todos os usuários da via. O Código de Trânsito Brasileiro diz assim que o maior cuida do menor. Vou compartilhar agora com vocês a apostila novamente. Nós vamos agora entrar, então, sobre o trânsito, né, de veículos nas vias terrestres, aberta à circulação. Então, ela terá que obedecer às seguintes normas. Agora já está mudando o negócio aqui. Só um momentinho que eu já vou soltar. E desse jeito, então, vamos conversar, vamos entrar sobre normas gerais de circulação. Eu quero compartilhar com vocês esse tema aqui, ó, classificação das vias, tá? Na nossa apostila ele vai estar na página 18. Mas, como eu disse lá no início, agora eu vou retomar novamente essa informação, pode ser que seja alguém 20, 25, 12, eu não sei. Mas procure por sempre classificação das vias, porque é sobre isso que nós vamos conversar, tá? Então, assim, os órgãos, as entidades de trânsito ou rodoviários, né, em circunscrição sobre a via poderão regulamentar através do quê? De sinalização, a velocidade superior ou inferior às estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, a via, ela é a superfície por onde transitam os veículos, as pessoas, os animais, e compreendendo a pista, como ela pode ser, a pista pode ser uma calçada, um acostamento, uma ilha até um canteiro central. Ou seja, a via é o chão por onde o nosso carro ele anda.
é também o chão, o piso por onde nós andamos, chama-se via, tá? Então, de acordo com a utilização das vias, né, classificam-se, elas podem se classificar em vias urbanas ou vias rurais. Vamos conversar sobre isso, então. Tá muito pequeno para eu ler aqui, para mim fica muito pequeno, e se eu aumentar, vocês não têm visão. Então, eu vou ler na minha apostila, que é igual a de vocês, né, o material aqui, porque realmente eu não enxergo. Aqui fala assim, classificação das vias, né? O artigo 1 do inciso lá do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai falar assim para nós, que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, por veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Acho que não é a primeira vez que eu já falei isso para vocês, também é a primeira vez que vocês escutam. E digo para vocês, não será a última vez que eu vou falar, tá bom? É preciso, pessoal, que haja essa repetição, porque quanto mais eu falar, mais vocês vão se apropriar, tá? Não tem outro jeito. Como eu acabei de falar, eu vou repetir aqui agora, que a via, ela é a superfície por onde vão transitar os veículos, as pessoas e os animais. Então, compreende-se como pista a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Estou repetindo isso para vocês porque isso aqui está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 1. No artigo 1. Já as vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, elas podem ser classificadas em 2 tipos, né? Que serão as vias urbanas e as vias rurais. As vias urbanas, elas são aquelas vias que, conforme o próprio nome diz, elas ficam nas cidades, nos bairros, né? E elas são de 4 tipos. Foi feita essa classificação da seguinte maneira. Via de trânsito rápido. Temos a via arterial, temos a via coletora e temos a via local. Tem um ventinho no ventilador que o vento fica vindo todo tempo, o cabelo me incomoda. Você tem que ficar se apalpando aqui. Vamos lá. Temos a via rural. A via urbana, desculpa. Na via urbana, nós temos ruas, temos avenidas, temos vielas, temos caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis e edificações ao longo de sua extensão. Está aqui a diferença da via urbana para a via rural. Na via urbana, nós temos comércios, a gente fala lotes lindeiros, né? Lotes lindeiros seriam esse tipo de paisagem que permitem, no caso, na cidade, os lotes lindeiros, essa divisão, ela é diferente das vias rurais por causa da paisagem. Digamos assim que na via rural, eu não tenho acesso a um supermercado, eu indo de uma cidade para outra, numa rodovia. Eu não terei acesso fácil a uma farmácia, porque não tem uma farmácia. O que eu vou encontrar de paisagem? Um posto de combustível aqui e outro daqui quantos quilômetros mais para frente, né? Uma borracharia, às vezes um hotel de beira de estrada, um pedágio. Isso fazem parte da paisagem das rodovias rurais, tá? E também fazem parte da paisagem das rodovias rurais árvores, muitas plantações, mais diversas. Se eu for na região norte, por exemplo, o tipo de vegetação de lá é diferente da região sul, região nordeste, sudoeste. É característica de cada região do Brasil. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele rege os 4 cantos
do Brasil, território brasileiro. Então, desse jeito, para quem gosta de fazer turismo, assim, de explorar, né, o turismo brasileiro, vai perceber isso. Se você quer ver tais paisagens, você vai para tais lugares. E muda por de fato. Quando estou indo de um lugar para o outro, você observa que o que uma determinada região planta, na outra não tem. E é quilômetros de plantação. Vamos falar de soja. Muita soja, muita soja, muita soja. Ou muito milho, ou muita aveia, né? Muito trigo. E tem lugares assim que tem muita criação de animais, tipo gado, né? Nossa, não termina mais aquilo. Só que não tem muito morador. Observe que pessoas morando, não tem. Tem assim, lá para dentro dessas fazendas, né? Num local mais afastado. Não se tem escola. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês faz parte de um contexto de uma via rural, tá? Nessa condição de via rural, a velocidade também ela é bem diferente das vias urbanas. Por quê? Porque como não tem passagem, não tem pedestre, não tem farol, não tem lombada praticamente, né? Então você pode usufruir de uma velocidade muito maior, desenvolve-se maior a velocidade, geralmente em torno de 100 km para uma pista simples e 110 para uma pista, uma rodovia de pista dupla. Tá? Digo geralmente assim porque o Detran de cada estado cuida dos seus estados, né? E ele que vai ficar estipulando isso, ele que vai ver a necessidade de cada lugar e ele vai dizer para você como que você tem que se comportar naquele território, naquele momento, naquele lugar. Lembrando sempre você de observar onde é que você está. Tá bom? Mas como é que você vai saber disso tudo? Olhe a sinalização, tanto horizontal, que é posta no chão, quanto a vertical, que fica diante dos seus olhos. Tá? Tá sempre muito escrito, muito falado, é uma sinalização, não é uma conversa não verbal, mas quem vocês conhecendo essa comunicação, logo você já vai ter o significado dela. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nas vias urbanas, até aqui, ó, nas vias rurais. Nas vias rurais, nas rodovias, de pista dupla, você pode desenvolver uma velocidade de 110 km por hora para automóveis e caminhonetas. Já para motocicletas, cai para 90 km por hora e os demais veículos também. Quem seriam os demais veículos? Ônibus, caminhões. Eles têm que andar na pista do lado da direita e desenvolve uma velocidade de até 90 km. Agora, numa pista simples, automóveis e caminhonetas podem desenvolver uma velocidade de até 100 km por hora. E as motocicletas, ônibus, caminhões, eles precisam desenvolver até 90 km por hora. Não pode mais do que 90. E eles têm que andar na pista da direita, deixando a pista da esquerda sempre livre. Lembrando que a pista da esquerda, ainda que eu tenha assim um carro muito potente, eu não posso estar sempre utilizando a pista da esquerda. Eu faço a minha ultrapassagem, a minha passagem, e eu entro na pista da direita, deixando sempre essa pista da direita, da esquerda livre, porque ela tem que ficar, facilitar o fluxo de veículos. No caso, vamos falar de veículos especiais. Veículos especiais seriam os veículos lá do Corpo de Bombeiro, da polícia, da ambulância, né, do SAMU, lá do SEAT. Eles têm preferência de passagem. Então, essa via da mão esquerda tem que estar sempre livre para eles. Eu faço o que eu tenho que fazer, a minha manobra, eu faço uma ultrapassagem, faço uma passagem e retorno para a direita.
E vou desenvolver a minha velocidade conforme diz aqui para mim. É 90 por hora? Ok. Se for menos também, ok. Mas não há de ser a mais. Agora, uma coisa importante que eu tenho para dizer para vocês. Estamos falando de, até 90 é o máximo. Até 100 aqui é o máximo, beleza? Só que daí o Código de Trânsito Brasileiro diz assim, que se nós estivermos trafegando com o nosso veículo na pista da direita, podemos usar a metade dessa velocidade, que seria, no caso aqui, de 50 km por hora. Se diz assim, que eu estou com um veículo de passeio, né? E eu posso andar até a 100 km por hora, eu posso, então, se eu não estou em condições de dirigir muito, meu carro não está legal, e eu não estou afim de correr também, estou com tempo, né? Eu posso andar até 50 por hora e não serei multada, tá? Não seremos multados por causa disso. E se for 90, eu posso andar metade, a metade seria 45. E agora vamos dizer que nós estamos numa pista dupla, estamos indo viajar lá para Campo Mourão, né? Que é pista dupla, Campo Mourão, uma pista dupla, então poderia ser a 110 km, né? Mas você pode ir na pista da direita, a metade desse tanto que seria, no caso 55 por hora. Se for menos do que a metade, não pode. Se é 55, você está andando a 50, por quê? Está atrapalhando o trânsito, então você não pode fazer isso. Posso parar no acostamento porque meu carro está com problema? Evite ao máximo de fazer isso. O acostamento não foi feito para isso. Tá? Se está com problema no seu carro, busque assim, colocá-lo no local de segurança. Aonde? Tem umas áreas de descanso que fica fora do acostamento. Temos um posto de combustível. Lá você vai ver o que está acontecendo com o seu veículo. Não é para colocá-lo, deixar ali parado no acostamento, porque você pode proporcionar situações de perigo, de acidente, tá? Agora, como estamos falando de rodovias rurais, vias rurais, né? Vamos conversar sobre estrada. Ó, aqui diz assim que na estrada nós podemos andar até 60 por hora. Bem difícil de andar até 60 por hora numa estrada cheia de pedra, de buraco, de pó. E quando chove fica aquele barro, né? Aquela lama. Então é difícil desenvolver uma velocidade de 60 por hora. O que acontece? É até 60 por hora. Você pode andar metade, de boa, 30. Com 30, traz mais conforto, mais controle da direção do veículo. Aí vamos pensar assim, que aqui tem a situação de passar animais no meio dessa rodovia, nessa estrada não pavimentada. Não passa animal aqui? Cobra, passa, enfim, todo tipo de lagarto, né? Patinhos, corujas, enfim. E nós não podemos atropelar esses bichinhos. Não podemos. Se você dá luz alta, eles ficam totalmente assim, com ofuscamento, causando cegueira momentânea neles. Aí eles vão ficar perdidos, não sabem que lado que vai. Você fica buzinando para eles ficam perdidos, porque eles não estão acostumados, habituados com esse tipo de barulho. Não vai ajudar em nada essas atitudes. Quem que é o ser pensante na relação? Tem quem? É você, é eu. Temos que tomar uma atitude. A qual seria? Espera o animal concluir. Se ele quer voltar, ele volta. Se ele quer continuar, ele continua. Se nós estivermos com uma velocidade de 30 por hora, a gente consegue prever situações com mais facilidade do que se tiver 60. 60 vai passar por cima do bichinho. Isso é muito ruim, né, gente? Agora vamos conversar aqui sobre as vias urbanas. Mas nós vamos conversar agora sobre as vias urbanas, falar sobre velocidade, né? Limite de velocidade. Para eu andar num trânsito rápido, é 80 km por hora. Eu trago para vocês como exemplo, trânsito rápido, avenida aqui para nós, né, em Maringá, o contorno norte. O contorno norte, ele é bem desse jeito aqui, ó. Vou ler na apostila porque eu não consegui enxergar as letras ali da apostila que eu compartilho em PDF com vocês aí nessa plataforma. Então eu vou ler aqui mesmo.
Via arterial, trânsito rápido, vamos lá. A via de trânsito rápido ela é caracterizada por acessos especiais que são aquelas entradas. Você chega ali, você aguarda o momento exato e você entra com a velocidade compatível. Eu não falei para vocês que é 80 km por hora? Então, eu já tenho que entrar quase 80 por hora, porque se eu entrar menos do que isso, o veículo que vem vindo, que vai ficar atrás de mim, ele corre o risco de colidir na traseira do meu veículo, porque eu entrei na frente dele, atrapalhando a velocidade dele. Tá? Então, quando eu falo acessos especiais com trânsito livre, eu vou dizer para vocês que no trânsito rápido, nessa via, não tem interseção, quer dizer, não tem cruzamentos, ela não tem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. Eu não consigo dizer assim, caramba, eu precisava passar na farmácia, eu vou estacionar, não vai estacionar coisa nenhuma, você vai ir reto. Por quê? Porque não tem acesso, você não consegue chegar nos comércios que ficam. Ali no contorno norte tem um paredão bem grande, aí tem um bairro do lado que tem todo tipo de comércio que você vier a precisar. Só que eu, enquanto condutora, usando o trânsito rápido, eu não consigo chegar nesses lugares. Eu entrei, eu vou até o fim. Até o fim. Eu acho que o fim do contorno norte vai ser lá em Sarandi. Lá em Sarandi. Eu desço do viaduto, daí eu tenho acesso a uma via que vai se chamar via arterial, porque essa arterial ela vai receber o meu veículo que está saindo de um trânsito rápido e vai me receber. Nós vamos ficar aqui ainda na trânsito rápido. Então, não tem acessibilidade direta aos nossos lindeiros, também não tem travessia de pedestre em nível, não tem lombada, não vai ter faixa de pedestre e não tem farol. Aí você fala assim, mas professora, tem passarelas, exatamente, tem passarela e ela passa por cima no contorno norte, porque tem que dar acesso de um lado para o outro, né? E só tem um jeito de fazer isso. Eu, pedestre, que eu estou do lado de cá, eu preciso trabalhar no outro bairro que é do outro lado. Como é que eu faria? Pela passarela, tá? Eu sou a passarela, passo por cima dessa via de trânsito rápido, que eu estou usando como exemplo o contorno norte, e eu chego lá no meu destino andando. E se eu tiver de bicicleta? Se eu de bicicleta, eu vou empurrar a minha bike, porque então eu sou, por mais que eu vou usar bicicleta depois, neste momento eu me torno uma pedestre. E é 80 km por hora, mas lembrando vocês que eu posso estar andando a metade. A metade seria de 40 por hora. Quando que eu andaria assim a 40 por hora? Em condições diversas de trânsito, de tempo, de via, de veículo, de condutor. Tá chovendo, como é que eu vou andar a 80, gente? Tá de noite, tá uma escuridão que só, como que eu vou a 80? Né? Então eu tenho que prestar atenção nas condições que vêm se apresentando no trânsito, no contexto que eu estiver inserida. Tá? Agora eu vou falar de uma outra via, que se chama arterial, vias arteriais. As vias arteriais, elas são caracterizadas por interseção em nível. Quer dizer, então, que tem interseção em nível? A hora que eu desço, que eu saio com o meu veículo ali da via arterial, contorno norte, do trânsito rápido, contorno norte, que eu chego lá em Sarandi, eu já sou recebida por uma via arterial. E nesta via arterial, nós teremos interseção em nível, que se chama cruzamento, e ela é controlada por farol, por semáforo, né? E eu tenho acesso aos lotes lindeiros. Eu posso ir me dirigir para onde eu achar por melhor, para uma academia, para uma escola. Se eu quiser chegar num posto de saúde, num mercado, num posto de combustível, etc. Tá? Eu tenho acesso aos lotes lindeiros? Tenho sim. E essa arterial, ela também vai me dar as condições de eu me dirigir para vias secundárias e locais. Então, eu posso sair dela e me dirigir para
as avenidas principais para depois eu chegar onde? No bairro. E eu vou usar agora como exemplo a Avenida Colombo. A Avenida Colombo, ela é considerada uma via arterial. Ela tem velocidade controlada, ela tem farol, ela tem faixa de pedestre, tem cruzamentos. E ela me deixa sair e me dirigir para vários outros lugares da cidade. Tá? Como, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo para vocês, ali como a Avenida Morangueira. Já a Avenida Morangueira, ela vai ser uma via coletora. Digamos que eu moro lá embaixo na Vila Esperança, tá bom? Vila Esperança seria a via local, é um bairro. Mas agora, então, eu tô vindo pela via arterial, que se chama Avenida Colombo. Eu vou dar a minha seta à direita, quando eu chegar próximo ali da Avenida Morangueira, e vou adentrar, né, com o meu veículo na Avenida Morangueira, que será uma via coletora. Vamos falar Avenida Morangueira. Ela será destinada a coletar e distribuir o trânsito e que tenha a necessidade, no caso, de entrar ou de sair das suas vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Certo? Então, agora eu estou no Colombo, estou dentro de uma via coletora e eu quero chegar em casa. Eu moro lá na Vila Esperança. Então, logo na frente, eu vou dar a seta para a esquerda e vou sair da Avenida Morangueira e vou adentrar sentido ao meu bairro. Nesse jeito aqui, então, já vai mudar a velocidade permitida. Se na Avenida Colombo eu poderia andar até 60 km por hora, lembrando que não é 60 km por hora na Avenida Colombo, é menos, tá? É 50. Leiam o que está escrito lá que vocês vão ver. Mas aqui diz que seria 60. Mas vocês vão obedecer o que está escrito no local em que você estiver inserido. Agora vamos falar da via coletora. Já a via coletora seria a Avenida Morangueira para nós agora e seria a 40 por hora. Posso andar a 20? Posso. Posso sim, se precisar eu posso. Agora então, quando eu já dei a minha seta à esquerda, quero entrar sentido a Vila Esperança, que é onde eu moro. Eu quero entrar ali e nesse momento eu já vou ter que diminuir para 30. Porque vias locais é 30 km por hora e a metade seria 15. Até porque é bem compreensivo, no bairro tem criança, tem cachorro. E eles andam aonde? Na calçada, eles brincam na rua, as crianças, né? É um local assim que a gente acha que é a extensão da nossa casa. E não deixa de ser e também não é. Porque o trânsito não ocorre para fora da nossa casa. No momento que eu estou para fora do meu portão, eu estou exposta a um contexto que não depende de mim mais. Então, muito cuidado nessas situações. Quando em vias locais, vamos pensar em condomínios fechados. Vamos pensar em estacionamentos. É a mesma coisa, 30 por hora, tá, gente? Deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa bacana para vocês. O artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro diz assim, que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização de obediência das suas características técnicas e as condições de trânsito, onde não se existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de... Nas estradas nunca está escrito que é 60 km por hora, porque não tem nenhuma plaquinha de nada. Mas você sabe. Agora você sabe que é de 60, né? Antes você não sabia, mas está sabendo. Vamos ter mais uma coisa bacana para mostrar para vocês. Opa. Tá. Vamos voltar um pouquinho para trás. Só um pouquinho.
E então agora vamos voltar, voltar assim no sentido de que a página anterior da nossa apostila, que vai ser de número 10, que a gente foi para uma outra página na frente, voltamos agora a conversar sobre as normas de circulação e conduta. Aqui, ó. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, ela terá que obedecer às seguintes normas. Mas antes eu só precisava conversar com vocês uma postura que nós temos, porque não adianta eu colocar o meu carro para circular aqui se eu não estiver bem comigo mesma, bem em condições de que existe uma situação que a gente tem que se preparar. Por exemplo, dirigir corretamente de acordo, com o que determina a legislação garante a segurança de todos na via de circulação e a inobservância, que seria a desobediência, de qualquer norma constituirá infração de trânsito, sendo o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas, tá? Então, antes de eu colocar o meu veículo em circulação, todos os condutores e nós deveremos, como eu já falei lá atrás, eu vou repetir aqui, verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como, por exemplo, cinto de segurança, limpador de para-brisa, buzina e faróis, tá? Pelo menos esses é o básico. E também assegurar-se, da existência de combustível suficiente para chegar no nosso destino e estar em condições de dirigir com atenção, emocionalmente equilibrado. Portar documentos obrigatórios do condutor, que seria a PPD ou então seria a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e do veículo, que seria no caso o CRLV. Já falei para vocês aqui do calçados, que é usar calçados aos pés para que não comprometa a utilização dos pedais. Só estou relembrando isso aqui, porque nunca é demais ouvir. Os condutores também eles não podem dirigir lá com os braços para de fora, não pode transportar pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre pernas e braços, ou não pode dirigir com incapacidade física ou mental temporariamente que comprometa a segurança no trânsito e com apenas uma das mãos e ainda utilizando-se de fone dos ouvidos ou conectados a aparelhos sonoros ou de telefones celular. Então, só estou reforçando uma informação que é muito importante para vocês. Sabe? E também outra coisa, quando nós vamos sentar no veículo, nós temos que trabalhar em 3 situações. Primeiro, nós temos que colocar o banco do carro numa condição legal para que nós nos sentimos confortáveis para dirigir. Pernas levemente dobradas, o pé encostando certinho lá nos pedais. Eu tenho que olhar o espelho, o retrovisor interno e os internos, direita e esquerda, eles têm que estar sempre na altura dos meus olhos, porque os espelhos serão o meu guia. Eu olho tanto pelo retrovisor interno, eu enxergo o que vem de trás, pelo retrovisor esquerdo eu enxergo o que vem lá da esquerda, e do direito eu vou enxergar o que vem do lado da direita. E à frente eu já estou olhando, já estou visualizando, então eu não preciso de nenhum outro acessório. E eu também preciso de sempre colocar o meu cinto. Eu coloco o meu cinto condutor e os meus passageiros precisam de colocar o cinto deles. É de responsabilidade do condutor que os passageiros, todos eles estejam de cinto. Não é todo mundo senta lá e você põe o seu cinto e você vai dirigir. Não, você é responsável pela viagem. É responsável pelo que acontece dentro deste veículo, tá? Os braços têm que ser levemente dobrados. Geralmente a gente fala assim que é naquela posição de 9 e 15, que você fica segurando assim, tá? Não é para segurar de dentro para fora, é de fora para dentro. 9 e 15, é essa posição que cai essa pergunta na prova.
Então agora, por fato, vamos começar a conversar sobre isso aqui. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, ela obedecerá às seguintes normas. Levando em consideração que você já arrumou o banco, você já arrumou os espelhos e já pôs o teu cinto. Você está nesse carro amarelinho aqui, tá bom? Você agora é o condutor dele. Vamos começar pela figura de número 1 aqui. A circulação far-se-á sempre, no caso, né, pelo lado da direita da via, ó. Você vai sempre andar pelo lado da direita, da esquerda da via, ó. Da direita aqui, ó. Sempre pelo lado da direita da via. Direita para quem está indo, direita para quem está vindo. Observa sempre a demarcação, a pintura, a comunicação que está posta na via. Sempre que estiver da cor amarela, quer dizer que você está dividindo o fluxo de veículo com um outro que está vindo ao contrário de você. Observe isso aqui. Eu não consigo aumentar mais para visualizar melhor. Temos a calçada, que é a via do pedestre, do lado direito. Aqui. E para quem está vindo também temos uma calçada aqui, que vai ficar do lado do direito. Lado direito de quem? No caso aqui, ó, do caroneiro, né? Do passageiro. Sempre um condutor vai ficar de frente para o outro. E essa aqui é o meio da pista. Já a figura de número 2, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e das condições climáticas. Observe essa situação aqui, ó, de número 2. A pintura no asfalto, ela é branca, ó, o tracejado branco, diz para nós que os veículos estão indo todos para o mesmo sentido. E as recomendações postas aqui são as seguintes. Diz para nós, fique no centro da pista, no centro da via, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, para não ultrapassar o espaço que não te pertence. Ó, veja que tem que ter um espaço entre eles aqui, né? Eles tem que ter um espaço nas laterais, um espaço entre o veículo e essa linha aqui, ó, que diz para nós, aqui termina a tua via. Temos também que observar o espaço que fica entre o nosso veículo e o da frente. Pelo menos os 3 metros de distância é bom de ter. 3 metros daria pelo menos uns 3 passos de um adulto, grande assim. Ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Imagina o dobro disso aqui. Passo de adulto. De um veículo para o outro. Porque caso esse veículo da frente, esse amarelo, precise frear por alguma situação, o de trás precisará também frear, porque se esse daqui vai parar, esse aqui também precisará para evitar colisão traseira. Então, assim, não é porque eu vou pisar no freio aqui, desse veículo branco, que ele já vai parar aqui nessa pontinha. Ele não vai, ele vai dar mais uns bons metros até quase que chegar aqui. Precisa de espaço para que o nosso veículo responda com o objetivo que é frenagem total. Eu olho, tomo uma decisão, que é piso no freio, e daí o carro, meu veículo, o sistema dele precisa de um tempo, um momento para me dar a resposta, que é frear, parar. Por isso eu não posso andar colado, grudado na traseira dos outros veículos. Como que eu vou saber se eu estou dentro, se está tudo bem na minha distância? Se eu estou aqui, neste veículo branco, e eu consigo enxergar toda a traseira deste veículo aqui, até na parte do chão dele, até nos pneu aqui atrás, para-choque, quer dizer que está ótimo. Se eu estiver muito próximo daqui, eu só vou enxergar essa parte aqui do porta-mala, do para-choque só. E o resto da placa, eu não vou conseguir enxergar. Então, quer dizer que você está muito próximo. Muito próximo.
segura, diminua um pouquinho a sua velocidade, lembrando que você tem mais veículos que vêm atrás de você. Desse jeito, ele vai desenvolver a velocidade dele normal e vai aumentar o espaço entre vocês dois. É assim que tem que ser. Se a pista estiver molhada, dobre a distância. Porque em pista molhada, você vai acionar o pedal do freio, o carro precisa de um espaço muito maior para fazer uma frenagem total. Certo? Agora vamos passar para a situação aqui de número 3. Quando veículos transitando por fluxo se cruzem, aproximarem de local não sinalizado, terão preferência de passagem. Veja, a avenida está aqui, aqui tem uma placa dizendo para nós, dê a preferência. Então, logo eu vou ter que parar. Como que eu vou me enfiar aqui na frente deles? Não posso. Eu vou vir com o meu veículo, vou diminuir a velocidade dele, vou ter que parar, porque está vindo veículos aqui. Quando não estiver vindo nenhum outro veículo, aí então eu já dei a minha seta, digamos assim, eu vou entrar à direita. O que eu não posso fazer é entrar com uma velocidade menor na frente desses veículos aqui, proporcionando um acidente. Isso não pode. Outra coisa, eu quero fazer um cruzamento, eu quero passar para o outro lado. Então, eu vou esperar que não venha veículo em nenhuma das vias, nem desta aqui, nem desta. Daí, beleza, eu vou. Eu vou. Isso aqui nós estamos falando da 3A. Agora, vamos falar da situação da 3B. No caso de rotatório, aquele que estiver circulando por ela. Quem estiver circulando dentro de uma rotatória tem toda a preferência de concluir o seu trajeto. E eu tenho que ficar com o meu veículo aqui esperando esses veículos todos passarem. Quando não tiver nenhum outro vindo, eu entro. E aí, então, eu vou usufruir do meu direito de fazer a trajetória dentro da rotatória. Sempre dentro da rotatória tem duas vias, que cabem 2 veículos. Então, é bom você saber qual o seu destino, para onde você quer ir. Porque não é justo eu estou aqui na minha mão certinha, né? Tô virando aqui. Aí você entrou errado, você vai e entra na minha frente. Sem dar uma seta, porque você errou e agora você quer consertar entrando na minha frente. Eu posso me assustar de repente e provocar até um acidente batendo na sua traseira, no traseiro do seu veículo. Então, presta atenção. Conhecer o trajeto, conhecer o percurso, saber para onde você está indo é muito importante. Traz segurança para você e para os demais usuários. Tá? Então, no caso de rotatória, esperamos quem está fazendo o seu trajeto cumprir, depois nós entramos. Isso serve para moto, isso também vai servir para veículos, tá, gente? Lembrando que aqui, quem é que tem preferência nessas condições? O pedestre, ó. O pedestre tem toda a preferência. Nem que você perca um monte de vezes a oportunidade de circular dentro da rotatória. Enquanto os pedestres não passarem, não completarem a passagem, você não pode ir. E não pode ficar acelerando o carro. Também não pode fazer isso. Nem buzinando, fazendo cara feia. Não é para fazer isso. Ó, número 4. Quando numa pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos. Lembra que eu falei para vocês lá em classificação das vias sobre isso? Nas vias rurais lá, que os veículos mais lentos têm que andar na pista da direita. E a de maior porte, quer dizer, caminhões também, ônibus, né? E quando não houver faixa especial a eles destinado, que seria as da esquerda, então pode ser destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Ou seja, está todos nós na parte da direita, estamos indo. Vamos usar a pista da esquerda para fazer ultrapassagens e
passagens. Agora aqui de número 5. Deixa eu virar minha apostila também, fica mais fácil aqui. Número 5. Tá. O trânsito, ó. O trânsito de veículos sobre passeios, né? Calçadas, nos acostamentos, só poderá ocorrer para quem se adentre ou saia dos imóveis, outras áreas especiais de estacionamento. Lembra que eu falei para vocês que a gente só usa a calçada para entrar e sair das nossas garagens? Que não pode deixar estacionado lá em cima da garagem, porque a calçada ela é do pedestre? Só da garagem, nossa casa, não. Do estacionamento, do lado do shopping, do estacionamento que você vai deixar teu carro guardado enquanto você vai fazer os seus compromissos, né? Também. Ó, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento e os da polícia ou os de fiscalização e operação de trânsito e também as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, eles gozam de livre circulação, de estacionamento e de parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observando as seguintes disposições, pessoal. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Para a via da direita, todos passam para ela e deixam da esquerda livre. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, ou seja, na calçada, e só vão atravessar a via quando já estiver tudo passado pelo local. Quando estiver passando lá um corpo de bombeiro, né, uma ambulância, viaturas de polícia, nós pedestres, temos que ficar parados onde nós estamos. Tá na calçada? Fique quieto, não é para ultrapassar, porque você não sabe se virar uma viatura, duas viaturas, a gente não sabe como que é de ser, o que virá. Então espere as coisas se assentar, depois você vai atravessar. Ó, o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando de efetiva prestação de serviço de urgência. Ambulância, o SAMU, eles não podem andar com as luzes, né, intermitente vermelhas se eles não estiverem em situações de emergência. Se eles estão em situação calma, que está tudo bem, eles não podem andar com a sirene ligada e nem com as luzes intermitentes. Porque não quer, a gente fala assim, ligou a sirene só por causa que tem um monte de carro aqui, né? Não quer ficar esperando, né? Não é isso, gente. Se o veículo especial tá com as luzes intermitentes, que fica assim, né, vermelho, e a sirene ligado, dá licença para ele, porque ele tem preferência. Ele está indo a salvar uma vida, apagar um incêndio, está indo atender uma ocorrência. A prioridade de passagem na via de cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Vou falar uma coisa assim para vocês. No caso de pista da direita, pista da esquerda, cheio de veículos, né? Todos estão indo para o mesmo sentido, vou falar assim, ou que seja o sentido contrário. E veio o corpo de um veículo especial, que seja do corpo de bombeiro. Os veículos, todos têm que abrir caminho como se fosse uma escama de peixe. Cada um vira para a sua direita e deixa um espaço no meio livre para esses veículos especiais passarem. Depois que passa toda a situação, um veículo por vez vai se posicionando até que tome normal a posição que eles estavam até então. Agora aqui a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Ele está falando para nós de como que a gente vai fazer para fazer o cruzamento do farol. Porque às vezes está verde para mim passar com o meu veículo
E o outro abençoado lá, que estava vermelho, ele nem observou, ele vem e passa. E daí? O direito é meu. Mas se ele não se atentou para este detalhe, eu tenho que estar numa velocidade reduzida, com a minha atenção redobrada, porque ali é área de perigo. Ó, sinalização por semáforo. O condutor deve fazer a passagem sobre a luz verde. Sobre a luz amarela, ele deve reduzir a marcha e parar. Agora aqui uma coisa. Se nós estivermos vindo com o nosso veículo numa velocidade assim bem considerável e está no amarelo e os outros veículos vêm vindo, se eu parar com o meu veículo ali na faixa de pedestre, né, na linha de retenção no farol, logo penso eu que virá o carro de trás e vai colidir na minha traseira. Eu observo que ele não está prestando atenção, está distraidão, e aí o que eu faço nessa condição? Eu observo, se eu posso, eu continuo. Não está na cor amarela? Na cor amarela eu posso ir. Não sou obrigada a parar no amarelo. Desde que eu tenha certeza de que a luz amarela acabou de ficar nessa cor amarela. Então dá tempo de eu ir sossegado. E quando eu acabar a minha travessia, aí é que vai abrir a luz para a luz verde dos veículos sentido ao contrário. Então vou ler de novo isso aqui. O condutor deverá fazer a passagem sobre a luz verde. Sobre a luz amarela, ele deve reduzir a marcha e parar, salvo na condição na qual eu acabei de explicar para vocês, que se precisar, vocês têm que ir, vocês vão. E sobre a luz vermelha, obrigatoriamente o condutor deve parar o veículo, respeitando a faixa de pedestre e as áreas de interseções das vias. E agora, então, nós vamos conversar sobre outra situação. Só um pouquinho. Nós vamos falar agora como ultrapassagem e como ultrapassar. Um pouquinho, deixa eu puxar aqui. A ultrapassagem é o momento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido e em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Não tem nem uma fotinha, uma figurinha aqui, né? Deixa eu ver se tem. Ah, tem sim, pessoal. Ó, um pouquinho mais aqui para baixo vai mostrar para nós. Olha aqui. Exatamente o que eu queria. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Não, não é esse aqui não. Mas imaginemos que vamos ultrapassar. Estamos atrás deste veículo que está aqui, ó. Nós somos esse veículo amarelo. Estamos atrás dele. Para que eu possa fazer essa ultrapassagem, eu vou dar a minha seta à esquerda. Por quê? Eu vou primeiro olhar, vem vindo veículo de frente comigo? Não vem. Então, eu vou dar a minha seta à esquerda. Vou observar se não tem veículo atrás de mim através do meu retrovisor interno. Vou ver se já não tem veículos que está com a mesma intenção do que eu de ultrapassar. Não tendo, eu ponho o meu veículo na pista, na via, na faixa, ao contrário. Digo assim ao contrário porque esse espaço não é meu. Esse espaço aqui é do veículo que envia no sentido ao contrário de nós, gente. Por isso que eu tenho que saber, eu tenho que ultrapassar em locais que esteja demarcado assim, ó, tracejado. Tá em amarelo aqui, por quê? Porque tá dizendo para mim que esse veículo aqui, nós vamos nesta via e na outra via vem de fluxo contrário. Vem veículo de frente para nós. Então, eu vou dar a minha seta, vou passar pela faixa, pela via do veículo que tende a vir a qualquer momento na minha frente e eu vou
Já vou dando a seta agora à direita. Já estou mostrando que eu estou fazendo uma ultrapassagem. E lá na frente, eu já saio na mesma velocidade que eu estava ultrapassando. E eu já saio na frente dele. É bem isso aqui agora, ultrapassagem. Esse aqui. Eu estou aqui nós estamos neste veículo branco aqui. Quero ultrapassar. Vou dar a seta. Vou sair. Vou pegar a via de sentido contrário, que não é nossa essa via aqui. Em qualquer momento vem um veículo de frente conosco. E eu tenho que fazer essa ultrapassagem. Começar e terminar num espaço que seja tracejado assim, pontilhado, né? E aí eu entro aqui na frente, na direita novamente. Comecei e terminei na linha tracejada. É esse que é o objetivo. Não pode começar na linha tracejada e acabar numa linha contínua. Quer dizer que você acabou numa linha contínua, então você terminou num espaço que era proibido de fazer ultrapassagem. Tá? É assim. Aqui agora, deixa eu voltar aqui. Então, a ultrapassagem é o movimento de passar à frente do outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. A ultrapassagem incorreta ela é um dos principais motivos de acidentes com vítimas nas estradas do nosso país. Afinal, uma ultrapassagem envolve mais de um veículo e exige um aumento da velocidade. E é muito perigoso, gente. Vamos entender isso sobre as colisões lá na frente. Vamos trabalhar agora aqui sobre as linhas de divisão de fluxo contrário. Linhas de divisão de fluxos opostos. Opostos. Que elas separam os movimentos veiculares de sentidos contrários e regulamentam a ultrapassagem e os deslocamentos laterais, que são exceto para acesso a imóvel, situação ao longo das vias. Já vamos entender isso. Quando eu me deparar com uma via, assim, com essa comunicação posta aqui, ó, no chão, na via, né? Quer dizer, então, que essa marcação aqui divide os fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e indica os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos. Então, assim indica que é uma ultrapassagem permitida nos dois sentidos, tá? Nos dois sentidos. Lembre que eu disse, não posso começar uma ultrapassagem nesses tracejados aqui e acabar numa linha contínua, porque daí aí eu cometi um ato de infração. Isso aqui é uma simples seccionada, que se chama. Já uma simples contínua, ultrapassagem, né? Indica ultrapassagem proibida para os dois lados. Observem que é uma linha branca, amarela. Isso quer dizer que um veículo vai e o outro vem, porque divide fluxo oposto de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido, e ela regulamenta os trechos em que a ultrapassagem e o deslocamento laterais são proibidos para os dois sentidos. Geralmente é curva, subida, descida. Agora, eu também tenho a dupla contínua seccionada. Observe que de um lado ela é uma contínua e do outro lado ela é uma seccionada. Então, ela divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamenta os trechos em que a ultrapassagem, a transposição e o deslocamento lateral são proibidos ou permitidos. Quer dizer, então, que o carrinho do lado com a letra A aqui, ele está proibido de fazer ultrapassagem, enquanto que o carrinho da letra B está permitido para ultrapassar. Então, ele pode vir aqui, usar esse espaço e retornar. Eu já não posso sair daqui e passar para o outro lado, fazer ultrapassagem. Uma dupla contínua, quer dizer que a ultrapassagem ela é proibida para os dois sentidos. Olha, é uma contínua, tá vendo?
E então ela divide fluxos opostos de circulação, que um veículo vai e o outro vem. Eles se cruzam, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamenta os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos. Ó, observem isso. Toda vez que a gente estiver pintada no chão de amarelo, seja uma contínua, seja tracejado, duas contínuas, uma contínua, ou duas contínuas, ou dois tracejados, no caso, né? É que está dizendo para nós assim que cuidado, porque aqui tem veículos que vêm sentido ao contrário teu. Agora aqui já é outra situação, gente. Vamos trocar de ideia aqui. Enquanto que aqui eu divido a pista com sentidos ao contrário, né? De veículos que vêm vindo. Aqui eu vou andar com veículos que vão no mesmo sentido do que o meu. Linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido separam os movimentos veiculares de mesmo sentido e regulamentam a ultrapassagem e a transposição. Ó, cor branca seccionada quer dizer que permite a ultrapassagem e a transposição da faixa. Lembrando que quando a gente fala ultrapassagem, eu ultrapasso o espaço do outro porque ele está vindo no sentido contrário de mim. Então, eu faço uma ultrapassagem. Eu tenho que ter muita habilidade, muito cuidado, muita previsibilidade, muito domínio, tá? Para eu poder fazer uma ultrapassagem. Aqui eu faço uma transposição, uma passagem para o outro lado, porque eu não tenho nada vindo de frente para o nosso veículo, e sim atrás de nós. Sempre atrás de nós. Estamos aqui atrás de um veículo, não queremos ficar atrás dele, porque ele está muito devagar. Nós vamos dar a seta e vamos observar se não vem vindo veículo aqui atrás de nós, ou outros que já estão fazendo essa passagem. Note que se eu tiver que colidir, então, eu vou colidir ou de lateral, né, ou de traseira, na traseira de outro veículo. Enquanto que aqui, se eu tiver que fazer uma colisão, eu principalmente vou colidir com o veículo de frente. Imaginaram essa situação? Pois é. É assim. Agora, uma contínua de linha branca no chão quer dizer que ela proíbe a passagem, né? Ou a transposição de faixa para nós dois. E eu sempre vou fazer a minha passagem pela direita, pela esquerda e já volto para a via da direita. Deixando aqui sempre livre para carros que querem desenvolver mais velocidades, para fazer passagens e também para os veículos especiais. Já falamos aqui então, ó, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecendo à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. No caso aqui, né? Isso aqui é uma ultrapassagem, linha amarela no chão, quer dizer que precisamos ultrapassar um espaço que não é nosso, fazer com cuidado e já retomar a direita. Aqui seria, ó, o que eu acabei de falar para vocês, observem isso. Aqui de número 3. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, ele deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, fique na faixa da esquerda mesmo. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se o nosso veículo, no caso nessa situação aqui, estiver circulando pela faixa da esquerda e tiver um outro que vem atrás de nós na faixa da esquerda, pedindo preferência para passar, a gente se desloca para a faixa da direita sem acelerar, para não dificultar a passagem ou a ultrapassagem dele. Nem precisa lhe pedir, né, gente? A esquerda não era para ficar livre? O que você está fazendo lá? Você não tinha que deixar aquela parte livre? Nós devíamos estar na faixa da direita. Estamos na esquerda, já estamos acabando de fazer a nossa passagem ou ultrapassagem, já deixamos livre a faixa da esquerda, tá? Se estiver circulando pelas demais faixas, mantenha-se naquela que já estamos circulando sem acelerar.
Digamos que eu estou na faixa da direita. Aqui, nós estamos aqui. E nós estamos nesse carrinho branco. E esse carro amarelo aqui está fazendo uma ultrapassagem. E de repente ele vai e dá de cara, assim, né? De repente ele começa a ver que vem vindo um outro veículo lá na frente. Eu preciso ajudar de alguma forma ele, porque ele tem que voltar para minha pista direita. Se possível, eu me mantenho na mesma velocidade que eu estou, não acelero e deixo ele passar na minha frente. Ou se eu puder, eu diminuo um pouco a minha velocidade, tirando o pé do acelerador, dando uma pisadinha de leve no freio, e assim eu diminuo um pouco mais a velocidade e ele consegue entrar na minha frente, na frente do nosso veículo aqui. Então é nossa obrigação ajudar, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-nos naquela que nós já estávamos circulando e não é para acelerar. 4. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar em fila com segurança. É como eu acabei de falar para vocês. Tá vendo que é o número 4? Um caminhão tem que deixar espaço suficiente para que um veículo entre no meio deles. É obrigação de nós, condutores, ajudar os demais quando estiverem fazendo uma ultrapassagem, uma passagem. Eles têm que ter espaço suficiente para entrar no meio. Entrar aqui no meio. O condutor que tiver o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo, no caso um ônibus, né, que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, ele deverá, no caso o condutor, né, deverá reduzir a velocidade do seu veículo e dirigir com atenção redobrada, ou até mesmo parar o veículo com vista à segurança dos pedestres. O condutor não poderá ultrapassar nas intersecções e nas suas proximidades, intersecções e cruzamentos, e nas suas proximidades, não poderá ultrapassar veículos em vias com sentido duplo, com duplo sentido em direção de pista única, nos trechos em curvas, em aclives, sem visibilidade o suficiente, e também nas passagens de nível, que seria passagem de trem, né? Nos trilhos de trem. Ou também nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver uma sinalização permitindo a ultrapassagem. O que é muito difícil, quem vai nos autorizar a fazer isso é o agente de trânsito. Porque o agente de trânsito tem autoridade máxima para conduzir o trânsito. Tá? Pessoal, precisa de ir conversando e assimilando, porque é um conteúdo parece que simples, mas ele precisa de muita atenção para se apropriar dele, imaginando as situações.